Deixa eu só chamar a Gabi aqui. Oi, gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir certinho? Deixa eu chamar a Gabi aqui. Beleza, então. Oi. Oi, Gabi, tá me ouvindo certinho? Tô. Então tá beleza, então. Tá me ouvindo também? Tô ouvindo. Tá dando pra ouvir Pessoas a estão gente ouvindo? Já certinho? responderam, né? Sim, Menina, então começou mesmo, né? começou. Vamos fazer, esperar o pessoal entrar pra gente Aham. começar a live. Mexendo aqui no suporte de livros. Só ver se eu. Pera aí que agora não tô conseguindo te ouvir. Não tá me ouvindo? Agora tô ouvindo. Deu uma falhada no áudio. Ah, tá. Acho que foi o jeito que eu me mexi. É quando. Não tô ouvindo mais. Também tá travando. Não tá ouvindo? Agora eu tô. Tá dando. Oi. Tá. Tá falhando? Tá falhando. Acho que eu vou pôr Às o vezes- microfone mais perto de mim. Tá. Eu ouvi. E agora, tá melhor? Tá melhor, agora tá certinho. Deixa eu mexer aqui. O pessoal tá entrando. O motoqueiro passando. Uhum. Claro, o motoqueiro. Quer participar Faz também. parte, né? É lógico. Imagina. Quem não Eles quer, vão perder. né, falar sobre um assunto como esse? Claro. Ai, menina, aqui eles querem muito. Que o motoqueiro passa toda hora, às vezes eu acho que eles vão entrar na minha casa, mas faz parte. O que eu posso ter pra ficar mais silencioso e tal. Acho que a gente pode ir se apresentando, o que você acha? Tá, então vamos começar então se apresentando. Eu vou abrir, né, a nossa live. Hoje a gente vai para nossa terceira noite de lives. Hoje a gente vai falar sobre estética negra. Meu nome é Beatriz. Eu faço jornalismo, estou no terceiro ano de jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina. E é isso. A Gabi vai falar também um pouquinho sobre ela. Eu sou a Gabi, eu sou psicóloga formada pela UEL também. É, e durante a maior parte da minha graduação em psicologia na UEL, eu também fui professora de redação no cursinho da UEL, no CPV. E eu faço muita questão de falar isso, assim, toda vez que o CPV me convidar para fazer alguma coisa, eu vou falar que eu não seria a psicóloga que eu sou se eu não tivesse sido a professora que eu fui no CPV.
Então, isso faz muito parte assim, da minha vida, da minha história, da experiência com a graduação. E, além dessas credenciais, né, de formação, eu sou psicóloga pela UEL, de ter sido professora no CPV durante esse período, sou especialista em psicanálise clínica. Eu escrevo e falo umas coisas, textos e podcasts no portal A Deusa, sobre questões do feminino, pela perspectiva da mulher preta. Mas, além de todas essas coisas, né, e eu acho que o mais importante, porque a gente está fazendo aqui, é que eu sou uma mulher preta, que já foi morena, bronzeada, não tão negra assim, como imagino que você também, né? Sim, com certeza. A gente escuta muita coisa, mas quando a gente é muito jovem, sobre a nossa cor de pele, o nosso cabelo. E não é uma coisa muito positiva para a construção, né, para a nossa construção como mulheres negras. Então a gente acaba não se colocando, tipo, ai, mas a minha pele não é tão escura assim, sabe? O meu cabelo não é tão cacheado assim. Então a gente acaba meio que se perdendo. Então, se eu não sou negra, o que eu sou? Esse não lugar, né, de estar entre o preto e o branco, e como que o racismo Uhum. se expressa nessas vias sutis, assim, né, de, ai, você não é tão negra assim, como se fosse um elogio, né, tipo, não faz isso Sim, com você, não uhum. fala que você é negra, deixa eu te salvar. Não se Você coloca é uma nesse lugar. mulher bonita, então você não é preta, Sim. porque, né, ser negra é sinônimo de estar fora do que é considerado belo, né, e como isso é Uhum. problemático, como você falou, como marca a nossa construção enquanto mulher de uma forma negativa, né? Sem referência de imagem, de saber quem Sim. se é. Porque é óbvio que a gente não é branca, mas aí dizem que a gente não é preta também, então onde é meu Uhum. lugar? Sim. Exatamente, foi igual a gente falou da representatividade, né? Que a gente não tem essa representatividade de mulheres que são realmente negras e que se auto-afirmavam negra e também elas não tinham esse lugar, né? Ainda mais na nossa adolescência. Eu acredito que na nossa adolescência, assim, há uns 10 anos atrás, essa questão não era tão forte igual hoje. Então a gente ficava muito perdida, não tinha, sabe, é, uma imagem a quem recorrer realmente, né? Uma figura negra feminina. E, nossa, isso faz muito sentido, assim, introduz muito bem o nosso primeiro tópico, que eu vou falar um pouco dessa questão de referência, né? De ter para quem se voltar, quem diga algo sobre quem a gente é, a partir de saber quem se é também, né? Como você falou, de não ter tido muitas mulheres negras na nossa adolescência, na nossa infância, que soubessem que eram negras também, né? Que afirmassem. Então, o primeiro tópico que a gente combinou de conversar é sobre estética e corpo, né? Falar sobre estética envolve falar sobre corpo. E como a gente estava falando de referência, o nosso corpo começa a ser constituído muito antes da gente chegar no mundo, né? Ocupando esse corpo que a gente ocupa, que a gente carrega hoje. E pensando nisso como uma coisa muito inicial, como algo que depende de um outro de quem a gente eu queria abordar um pouquinho, assim, brevemente, a perspectiva da psicanálise do corpo. Que para a psicanálise, o nosso corpo não é só essa parte física, carnal, o contorno que ele tem, que a gente conhece, que a gente carrega. O corpo é formado de representações sobre ele, de linguagem, de imagens, de representações, do que é dito sobre esse corpo. Isso começa antes mesmo da gente nascer. Né? O que é dito sobre esse bebê que está na barriga da mãe dele. O que se fala sobre esse bebê. E esses dizeres, essas palavras, vão fazendo com que a gente se torne gente. O Lacan, que é um psicanalista pós-freudiano, fala que o neném é um pedacinho de carne. E é um jeito um pouco, né, elegante ao neném,
mas que faz sentido quando a gente vai entender a teoria, né? Que, assim, realmente, a gente é só um pedaço de carne sem a linguagem. O que isso significa? Que a gente é só um corpo ali. Se ninguém diz nada sobre ele, a gente não é nada. O que faz do corpo, esse pedacinho de carne, gente, são as expectativas criadas em torno dele, o que dizem. Quando, né, começam a falar, ah, vai aparecer o pai, vai aparecer a mãe. Quando esse neném nasce, o que falam sobre esse neném que nasceu, né? Como que interpretam as expressões desse neném no mundo, desse ser recém-chegado, que está entendendo o que está acontecendo aí nesse lugar que ele apareceu. Quando o neném chora, e aí as primeiras referências de cuidado, o pai, a mãe, uma tia, uma avó, uma pessoa que está ali para cuidar desse neném, que quando o neném chora, fala, ai, tá com fome, vem mamar, dá o mamar. Isso faz um registro de que, esse choro, esse desconforto que eu choro, significa que é fome. E aí isso tem como consequência um alimento. Ou, esse choro é sono, vem cá, vamos dormir. Tudo isso vai fazendo com que esse corpo que é só carne se torne gente, se torne sujeito. E esse banho de linguagem, que é como pegar esse pedacinho de carne e mergulhar numa água mesmo, um balde de palavras, é diferente para uma pessoa preta e para uma pessoa branca. Na minha família, por exemplo, algumas dessas palavras que foram ditas em torno, né, do nascimento das crianças da família foram: tomara que tenha um cabelo bom, para não sofrer igual eu sofri. Tomara que não dê o trabalho que eu dei para pentear o cabelo. Ai, Deus abençoe que essa criança não passe o que eu passei, que tenha, né, um cabelo bom. E tem um quadro que eu acho que ilustra muito bem isso, que é de um artista espanhol chamado Modesto Brocos, que chama A Redenção de Kant. E essa palavra redenção é muito forte, que é realmente como a nossa sociedade se estrutura. Assim, né? O quadro é uma mulher preta, retinta, de pele bem escura, e uma mulher mais velha, ao lado de um casal. E esse casal é uma mulher preta, de pele mais clara, parecida com a minha, ao lado de um homem branco, e eles estão segurando um neném. E esse neném tem a pele bem clara. E essa senhora que está ao lado desse casal, que pode ser interpretada como a mãe dessa mulher preta de pele mais clara, como um casal, tá com as mãos para cima, agradecendo. Nossa, enfim, terminou esse processo, né? Eu Uhum. bem pura, essa minha filha média, e finalmente meu neto clarinho, branco, chegou no lugar da redenção, da salvação. O que isso quer dizer? As pessoas não pensam assim por maldade ou porque nasceram pensando dessa forma. Isso é uma construção social, né? E a Sim. interpretação dessa mulher que agradece esse neto branco, essa terceira geração que finalmente atingiu o estágio do embranquecimento, não é porque ela nasceu se odiando, porque ela sempre quis que o neto fosse branco. Esses dizeres da minha família, de nossa, tomara que tenha um cabelo bom, dizem também, né, desse lugar, desse quadro, essa mulher vendo esse neto que atingiu esse estado do embranquecimento, entendendo que ele não vai passar pelas opressões que ela passou, que essa criança vai ter oportunidade de ter uma vida diferente daquela dele. Então é uma Sim. coisa muito complicada, Uhum. né, esse processo. Assim. E esse banho de palavras que eu falo, que começa lá desde antes da gente nascer, vai se reformulando o tempo todo, conforme a gente Uhum. vai existindo no mundo e tendo experiências sociais. E a Sim. construção da sociedade faz com que a gente entenda que o nosso corpo é inadequado, né? Que não é belo, que não agrada, que precisa ser corrigido, que precisa ser mudado. Essa cultura do envelhecimento mesmo que você disse. E dentro disso a gente vai falar, vai se aprofundar mais dentro do colorismo, né? Que daí dentro ali daquele grupo vai haver muita discriminação, não entre as pessoas de pele escura ou mais clara, mas é aquilo, os negros de pele mais clara vão ter mais privilégios, não privilégios, né? Uma palavra muito forte, mas eles vão ter acesso a coisas que as pessoas de pele mais negra não vão ter. E
a questão da estética para o negro, né, que é o nosso primeiro, nosso primeiro tópico para englobar tudo, a gente entra nos subtemas, né? Que não é só uma questão de beleza, né? É uma questão de identidade. Essa identidade ela vai ser construída através das relações, né? Tanto com outras pessoas que tiveram outras vivências. Então, a gente nasce um corpo vazio e através dessas experiências a gente vai se construindo, né? Tanto de uma forma coletiva quanto de uma forma individual. Então a gente vai, a partir daí, criando a nossa identidade negra, né? E por isso que a estética, que a gente falou, né? Que a estética negra não é só uma questão de, tem uma base para minha cor. É, a nossa estética negra é uma, uma característica de resistência, né? Uma forma de resistência. A gente assumir o nosso cabelo, a nossa cor de pele, falar assim, não, eu sou negra. Sair, sabe, desse pensamento eurocêntrico de o cabelo bonito, aquele cabelo lambido que voa, né? A gente pode falar um pouco também sobre a nossa experiência que a gente conversou ontem, né? Que isso também é muito importante. Acho que muita gente vai se identificar, ainda mais as mulheres, porque isso pra gente é muito mais forte. Mas ter o cabelo bom, né? Ter o cabelo bom, aquele cabelo Bom, liso, aquela pele clara, o nariz fino, que também para muita gente que é branca, que tem o nariz mais grossinho, para eles já não tá, sabe, dentro daquele padrão de pessoa branca, do nariz fininho. Então, o que mais é mais forte pra gente é o cabelo e a nossa pele. e como você É, falou, não passa só pela estética no sentido de beleza, né? É uma questão de resistência. Entender a estética negra e as características de um corpo negro como algo belo, algo digno da beleza, é um sinal de resistência. É uma forma de ir contra toda essa construção que faz com que a gente entenda que o nosso corpo é inadequado. exatamente. E como que foi para você essa questão de se reconhecer negra, tornar-se? Foi difícil, né? Porque desde quando eu era muito pequena, eu não lembro, sabe, com quantos anos eu comecei a alisar meu cabelo. Porque na minha família, antes de mim, minha mãe, a minha tia, minha irmã já faziam isso, sabe? Em casa era como se fosse. Como que eu vou dizer? Era um rito, sabe? Quando a gente começava Uhum. a ter uma certa idade, a gente já começava a alisar o cabelo. Então, isso foi de todo mundo. E ficou muito forte, sabe? Depois que eu iniciei a adolescência, eu ainda fazia por conta de que todo mundo fala, mas o seu cabelo ele ia ficar tão bonito liso e combina com você esse cabelo, mas eu fazia aquilo não porque eu gostava de alisar o meu cabelo, mas eu queria fazer parte daquele padrão que não que foi construído mesmo, sabe? Não era o que eu queria. E o meu ciclo social também eram de meninas brancas, de cabelo liso, e eu queria fazer parte daquilo. Eu queria apagar totalmente, sabe? A minha identidade, a minha ancestralidade, porque eu queria, sabe, ser branca, não tinha essa discussão forte. Então, daí a minha mãe sempre falava, ai, Bia, olha, sua raiz já tá ficando mais cacheadinha, né, filha? Vamos lá fazer essa raiz, tá muito cacheada. E para mim era torturante, sempre foi muito difícil ficar horas e horas no salão e sentir dor. E eu tenho, né, as sequelas de alisar o meu cabelo, porque tem partes do meu cabelo que não crescem igual as outras, porque comecei a ficar sem cabelo, ficar careca mesmo. Então tava eu me mutilando, né? Fazendo aquilo. E foi difícil, e demorou muito tempo para eu começar, sabe, entender que não adianta a gente é,
tentar se enquadrar nesse padrão que foi criado pela sociedade que não é o nosso. E se enquadrar naquilo que não sou eu, que eu não me identifico. E, sabe, eu sentia um peixinho fora d'água. Porque não era aquilo que eu queria, sabe? Eu fazia porque as pessoas estão fazendo. E todas as meninas negras que eu conhecia também não tinham, sabe, o cabelo cacheado. Daí, a partir do momento que que eu comecei essa discussão, mesmo, até mesmo, né, na faculdade, eu falei assim, mas vale a pena mesmo? Aí chegou um ponto que eu não aguentei mais, eu falei assim, chega, não tem mais como. Ou eu paro com isso, ou eu vou ficar sem cabelo. Aí acordei de manhã e falei assim, vou cortar. Aí eu peguei, fui lá, raspei meu cabelo na maquininha mesmo e comecei tudo de novo. E para mim foi algo muito, muito, muito libertador. E foi mais do que cortar o cabelo, sabe? Eu comecei a entender o porquê de eu alisar o meu cabelo, de eu não querer aceitar o meu cabelo, porque é muito difícil a gente se desconstruir, não é uma coisa, é um processo muito, muito demorado. E aí, quando eu cortei o meu cabelo, deu aquele estalo, sabe? E daí, depois disso, só foi melhorando, fui entender as questões do preconceito, do racismo. E só depois disso também eu comecei a entender, caramba, aquilo era uma. Eu estava sofrendo uma forma de racismo, sabe? E eu falava assim, nossa, mas eu nunca sofri racismo, porque a minha pele não é tão escura também, né? Mas não, só da pessoa falar, nossa, mas o seu cabelo fica tão bonito, liso, eu já estava negando, sabe, a minha negritude. E para mim aquilo foi muito pesado. É que marcas que isso tem, né? Dessas falas sutis, né? De seu cabelo ia ficar tão bonito liso, como a gente vê as coisas, né? Como o padrão de beleza se estabelece de uma forma que faz com que a gente não se encaixe. Então, é negado que a gente se sinta bonita, né? E por mais esforço que se faça para se aproximar desse padrão, a gente nunca entra completamente nele, né? Na verdade, o padrão de beleza ele é todo estruturado para que nunca se entre mesmo, né? Nem a mulher mais padrão, branca, loura do cabelo liso, magra e etc., nunca pertence porque ele serve a uma indústria da beleza, né? Para que a gente fique fazendo plástica, comprando produto, pagando mensalidade de academia e vivendo no salão e perdendo tempo que a gente podia estar produzindo conhecimento, entendendo quem a gente é, compartilhando essas experiências com outras mulheres e, de repente, fazendo a escolha, se a gente chegar nessa conclusão de alisar o cabelo, etc., mas que isso seja uma escolha, né? Eu acho que a Sim, questão é que não é uma escolha, é imposto. A gente entende que o cabelo escovado é o cabelo arrumado. Então, até que tudo bem você ter o cabelo natural, mas você vai num casamento, você faz uma escova, porque você tem que estar arrumada. O cabelo crespo, o cabelo de dread, o cabelo de trança, não é um cabelo arrumado. Arrumado é a estética do cabelo liso, escovado e tal. E eu me identifico com vocês nesse processo do cabelo, até desse não saber muito bem qual que é o propósito disso, não lembrar disso ser uma escolha. Eu lembro de ter pedido para alisar o cabelo quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E no dia que eu acordei para, nossa, finalmente alisar o cabelo, eu não queria mais. Eu olhei no espelho e eu gostei do meu cabelo. Eu pensei, nossa, não quero mais, mas aí já estava tudo pronto, aí não teve jeito. Alisei. E aí, desde que você alisa a primeira vez, fica aquela, né, uhum. dificuldade, que daí o cabelo começa a ficar desigual e aí Uhum. tem que continuar Uhum. mantendo aquilo. E eu acho que isso é Exatamente. muito simbólico do que é essa manutenção no cabelo, de quando começa a aparecer a raiz cacheada, você tem que fazer a manutenção e torná-lo liso de novo, como que é essa manutenção do embranquecimento socialmente. Você começa a se aproximar culturalmente de algo que faz mais sentido para você, de algo que tem mais a ver com a sua origem, rapidamente a gente precisa fazer uma manutenção, maquiar isso para que não apareça dessa forma. E a gente tem muitas representações disso ao longo da nossa história, né? Grandes pensadores que foram embranquecidos, que a gente não aprende na escola, por exemplo, que eram pessoas negras, né, como Machado de Assis, por exemplo, que é um grande escritor, um grande nome da literatura brasileira, e
que isso não é citado. Então, eu acho essa questão de fazer a manutenção do cabelo muito simbólica em representar como a nossa sociedade funciona, né? Como isso se aplica na nossa vida. Sim, Começa a se aproximar de outras questões, da própria cultura, rapidamente a gente precisa tampar isso, escovar de novo. Ou, né, deixa o cabelo natural completamente, faz toda a transição, que é um processo trabalhoso e tal, que para você foi de uma forma muito radical, né? foi. Raspou todo o cabelo, e como isso é Uhum, potente, assim, né? Rompimento. Começa de novo. Mas aí a gente tem esse cabelo, e aí é isso que eu falei, num evento, uma coisa que é considerada importante, tem que arrumar. E o arrumado não é como você se parece. Inclusive também a maquiagem, né, o contorno, para afinar o nariz, pra, fazer o olho ficar mais amendoado e tantas outras estratégias de mutilação, sim. né? Uhum. Porque aquilo que você falou também de padrão, o padrão de beleza, né? Que as mulheres brancas, ainda assim, mesmo sendo brancas, tendo o cabelo liso, ainda vão para academia, fazem plástica. Mas esse é é o padrão de beleza branco. E tem esse padrão que é o padrão ideal e o padrão real, que somos nós, as mulheres negras. Então, pra gente, isso vai ser um pouco mais difícil, porque a nossa pele não é clara. Então, como que eu vou me amar sendo que a minha pele ela não é clara? Então isso vai ficando cada vez mais forte. E a maioria da população é negra, então a gente quer se enquadrar dentro daquilo. E quando não é aquela ideia de mulher branca, é aquela ideia da, da, da negra, da mulata, né? Daquela negra magra, do peito grande e daquele cabelão cacheado. E também não é aquilo. A gente tem o machismo e o racismo. Então, se você é negra, você tem que ser aquele tipo de negra. Você não pode ser aquela negra gordinha, aquela negra mais escura, mais baixinha, entendeu? E isso que a gente vê na televisão também. São aquelas negras mais claras, com aquele corpão. Então, isso pra gente também, além de se desconstruir e se reconstruir, a gente ainda tem que se desconstruir dos padrões negros estabelecidos dentro do colorismo também, que é o que você sofreu também, né? Não foi igual a minha questão do cabelo, mas o seu foi o colorismo, né, Gabi? Você pode falar um pouquinho sobre como que foi esse processo seu também, de se descobrir como negra, porque eu achei que foi fantástico o que você falou. Uhum. O que você falou disso, de terem subpadrões, né? Assim, o padrão é branco, mas aí existe o estereótipo do padrão de beleza negro dentro da negritude, e a gente sofre também para se encaixar nele, para entrar nesse padrão, que é uma mutilação do corpo feminino, né? É um recorte de partes do corpo sexualizadas e que a gente faz um recorte objetificado da mulher. Então, se você é uma mulher negra, tem que ter uma pele mais clara, que é tida como bronzeada, que leva ao imaginário coletivo, né, de uma mulher que estava na praia, seminua. Como que isso vai fazendo representações e colocando a gente em lugares de opressão, de servidão, de objetificação, né? O peitão que você falou, a bundona, como que isso é como se fosse mutilar mesmo esse corpo, pega o peito, a bunda, a boca grande, e aí eu faço um modelo de mulher sexualizada que foi, né, historicamente construída. O estereótipo da Sim, mulher negra, da mulata como a mulher para o serviço sexual, né, e a mulher preta é. retinta para o serviço doméstico, E é o serviço novamente, pesado. novamente os brancos estabelecendo o que é a imagem do negro, o que é ser É, negro. O França não fala sobre isso, né? Porque que a nossa uhum, imagem é construída a partir da visão daquilo que os brancos constroem sobre a gente, né? O negro selvagem, sabe? Então, é sempre a ideia do branco. É daí que parte a consciência negra, né? A estética negra. É sempre a partir da ideia do branco que parte a negritude, né?
não uma questão, o que a gente constrói. É do que dizem sobre, né? A interpretação do branco sobre esse corpo negro que é algo estranho a ele. E aí, como é algo estranho, ele dá um jeito de padronizar, de encaixar em algo que faça sentido para a realidade dele. Ele se perguntou sobre a minha história, assim, com o colorido, né? Eu sempre soube que eu não era branca, mas eu sempre fui de uma forma muito sutil, muitas vezes, assim, eu já passei por situações de racismo mais violentas, assim, de ser seguido em shopping, coisas desse tipo, mas a maior parte das manifestações são na sutileza, na via do elogio, do que associa a esse estereótipo que a gente falou da mulata, da mulher que está, né, entre a preta, a retinta e a branca. E aí eu já ouvi muitas coisas tipo, ai, com uma boca dessa não precisa de tox, ai, você se deu bem, que o seu cabelo é maleável e tal, então é um cabelo cacheado. E quando eu alisava, eu conseguia muito quase chegar no padrão, porque meu cabelo ficava parecendo que era liso mesmo. É diferente de um cabelo crespo, que tem uma textura que mesmo alisado denuncia, né? Que é um cabelo crespo. O cabelo ficava liso, assim, sendo alisado. Mas a questão é o que a gente falou da escolha, né? Eu queria o cabelo liso. Hoje eu entendo que não, né? Porque ele não é hoje. Hoje eu posso escolher. E sempre foi muito confuso, assim, né? Como eu te contei, quando a gente conversou antes, né? Para entender o que a gente falaria na live e tal. Eu tive muitos acessos muito privilegiados. Eu nasci numa família mais abastada financeiramente, sempre em escola particular, tive muitos acessos nesse sentido, o que me trouxe muitas coisas boas no sentido de intelectualidade, de conhecimento, de contato com arte, com coisas muito boas, e até eu acho que me encaminharam para desconstruir os padrões, acender uma coisa assim, nossa, tem muito a ver comigo. Mas também me trouxeram muitas situações desconfortáveis e uma sensação de não pertencimento constante. Eu estava nesses lugares, eu estava nos lugares de acesso, nos lugares não, é, que não são destinados para pessoas negras, mas eu nunca fiz parte deles. Eu sempre estava tentando fazer. E para isso eu tinha que ser muito inteligente, saber me colocar muito bem, tirar as melhores notas, estudar muito. Isso não era mais que a minha obrigação, que é uma outra coisa também, que é um fenômeno social, né? Das pessoas Uhum. sempre terem que ser não sei quantas vezes melhor. E aí é Sim, uma falácia de que se a gente atingir esse ideal, a gente não vai precisar mais lidar com as questões raciais, mas isso não é verdade, isso não se aplica na realidade. se E é destacar para a gente mostrar isso, isso, o nosso valor, para sair daquele estigma do que o negro ele tá ali para servir, de que ele não tem a consciência própria, de que a gente precisa. Ai, meu Deus, me perdi aqui na linha de raciocínio. Mas é isso, a gente tem que fazer mais do que os outros para a gente mostrar que a gente é igual. Fazer, e quando você se fala de esforçar sempre. identidade, passa por isso, né, que você falou de identidade. Aí você falou agora de valor, é tipo se esforçar muito para provar ser gente, ser parte, ter um valor. Exatamente. Uhum. A Vamos. gente está em que ponto? Menina, a gente já acho que a gente. Porque é uma coisa que engloba tudo, né? Dura, Então, né? uma coisa vai entrando na outra e volta. E a gente poderia falar um pouco sobre o empoderamento e o capitalismo, né? Acho que sim. Quer começar? Sim. é, Hoje em dia a gente tem uma nova forma de expressão, né, dos negros. Então, antigamente a forma que a gente se expressava não é a forma que a gente se expressa hoje. Então, nós temos os novos movimentos, né, as novas formas de se vestir, de se expressar. Antigamente, né, lá em 1950, 1960, a gente tinha os Panteras Negras, que o símbolo da luta deles era o cabelão afro para cima. Então, a gente vai mudando, né?
conforme o tempo vai mudando, a gente vai se expressando de formas diferentes. E daí a gente tem a nova geração, né, do tombamento, geração tombamento, né, que tem uma discussão sobre isso, né? Até que ponto essas pessoas, né, esses adolescentes periféricos que têm acesso às redes sociais, à internet, eles estão se construindo a partir do movimento negro, né? A construção dessa identidade, e até que ponto isso é uma ferramenta do capitalismo para o enriquecimento das pessoas brancas, né, como uma forma de vender o seu produto. Igual ao Pink Money, né? Então, Sim. eles vão colocar as pessoas, a cota das pessoas negras ali dentro para poder vender o seu produto. Mas, de certa forma, a gente também tem. A gente vê que essas pessoas, elas não apenas estão ali por essa questão é, é, da trança, né? Porque eles têm essa coisa meio futurista, né? Do Estética. colorido, isso, da moda, mas eles vão atrás para saber por que eu tô me vestindo assim, por que eu tô fazendo isso com o meu cabelo. Então, acho que toda forma de expressão ela é válida. Então, muitas pessoas realmente criticam, né, o movimento, mas se a gente para pensar, opa, a gente, Roteiro. a gente para pensar e ver que essa é uma nova forma de expressão, isso vai agregar muito mais. E a partir disso que a gente fala de estética, é englobado as outras lutas, né? Porque é daí que parte o preconceito. Então, a gente vai falar sobre estética, e daí fala assim, nossa, mas olha o meu cabelo, e eles estão falando sobre outros temas que são relacionados a mim. Então, falar sobre o encarceramento em massa, aí a gente vai falar também sobre a agressão policial. Então, tudo isso vai tá dentro desse movimento. E eles é aquilo, uma coisa vai puxando a outra. Então, eles começam pela estética, aí vão aprofundando cada vez mais esse assunto. Eu Estética é linguagem, né? exatamente. Então, não tem como isso ser apenas um movimento consumista, né? Porque, opa, Uhum. com essa. Opa, peraí que meu tripé tá caindo. Tá. Acontece. Conhecido, conhecido como o cabo do meu fone. Peraí. Porque essa imagem também, e a moda também você tá se tá encontrando com outras pessoas, sabe? Que tem a mesma visão que a sua, que são iguais a você. Então não tem como você tá ileso a saber sobre as coisas. Porque você vai estar vivenciando, vai fazer aquilo que a gente falou antes, falou no começo, né? A gente vai estar trocando experiências. Como essa questão de ter referência é muito importante, né? Foi algo que a gente falou sobre a nossa experiência crescendo, nos construindo, a nossa infância, a nossa adolescência, como isso fez falta, né? E agora que a gente começou a falar da geração complemento, dessa estética colorida e futurista, e de formatos muito evidentes, cabelo trançado e colorido, eu lembrei da série As Visões da Raven, que eu assistia quando eu era adolescente. E eu adorava. E esses dias eu lembrei da série, como eu gostava muito, como, nossa, a minha mãe falava, nossa, você sabe as falas todas de cor, não sei por que você assiste, porque eu, antes dela falar, você já tá falando o que ela fala, porque já assistiu 5 vezes o mesmo episódio. E aí depois eu comecei a refletir sobre isso, faz pouco tempo mesmo, assim, o que me captava tanto nessa série, assim, e como eu te falei, quando a gente conversou para decidir o que falar aqui, que as minhas referências de beleza adolescente eram a Demi Lovato, Selena Gomez, né? E
nunca chegava lá. E aí quando aparece a Raven, que é uma menina que se parece comigo, super criativa e que é super ligada em moda e que incorpora isso no jeito dela se expressar e que faz várias coisas diferentes com o cabelo, como que isso marca, né? E pensando isso como movimento, como é o tombamento hoje, isso faz toda a diferença na construção de uma geração, né? Pra gente, eu Sim. acho que a gente foi captando migalhas assim de representatividade, né? Tipo, as mães da Raven, uma outra atriz que a gente via na TV, isso já considerando que era Uhum. algo já com muito mais recursos do que foi para as gerações anteriores, né? Para as nossas mães, para as nossas avós. Sim. E aí, E, hoje, eu acho que é algo mais difundido, mais aham, espaço de diálogo, de conectar a estética com uma linguagem, com uma história. Isso faz muito sentido, faz muita diferença. sim, ela tinha muito é, essa característica meio futurista, né? E ela usava os É, acessórios, ela era super estilosa e misturava com elementos, né, africanos e ela era maravilhosa. E em contrapartida da Raven, a gente tem outra série, né, que vai criar um pensamento oposto disso de autoconfiança, de construção, é o Patrulha as Crianças. Que a Jay, né, ela gordinha, com o cabelinho dela cacheado, o casamento dela já não tá indo muito bem, nossa, é e a mesmo, autoestima, menina. a autoestima dela tá super Nossa, baixo, e o que acontece? Ela emagrece e ela alisa o cabelo. Então, e faz luzes, né? exatamente, ela Clareia o fica, cabelo. e conforme vai passando a série, ela vai ficando mais e mais loira. E Como aí que que isso é um ela resgate do casamento, né? sim. E é aí que ela se sente mais autoconfiante, mas foi aquilo. Ela tá dentro daquele padrão que foi estabelecido para ela de beleza e perdeu É de toda a uma. ancestralidade dela. E isso é muito forte, né? Acho que é bem marcante. E como que isso entra no que a gente estava falando de conectar a estética com uma história, né? Essa estética do embranquecimento é conectada à história salvadora, da redenção, que eu falei do quadro no início da nossa conversa. E agora que você trouxe esse exemplo de Eu, a Patroa e as Crianças, eu choquei, assim, faz muito sentido. Eu não tinha me Sim. atentado para isso, porque a gente assiste e isso fica lá nas memórias da infância, né? Eu nunca tinha ressignificado, como eu fiz com as visões da Raven agora. Mas como que a história vendida é, se você se envelhecer, você vai se emancipar, vai salvar seu casamento, você vai ser desejado, você vai ter lugar socialmente, você vai poder ocupar um lugar de liderança. E como que essa história é perversa, né? Uma lógica perversa, nos distanciar de quem a gente de fato é, da possibilidade de construir uma identidade. E pensando no movimento do tombamento, como é uma conexão de estética com história, que dá lugar para a ideia radical de que existem pessoas negras no futuro, que a gente está criando, que a gente está construindo, que a gente vai se conectar romanticamente com pessoas que parecem com a gente, para gerar filhos parecidos com a gente. Uhum. E não nessa lógica que eu de a melhor coisa que pode acontecer na vida, e que a gente aprendeu, eu digo, que a sociedade estruturou, né? Não eu, mas de que a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa negra é ter um filho branco. Exatamente. O tombamento, o afrofuturismo nega essa lógica e conta uma outra história, né? A possibilidade de ver beleza numa pessoa que se parece com você, e se a gente for pensar em reprodução, gerar pessoas parecidas com você e que é isso, né? A gente é belo, a gente ocupa espaço no mundo, Uhum. a gente cria, e é isso aí. Mas é aquilo, tem essa crítica porque essas pessoas que estão dentro desse movimento, elas vão começar a consumir os produtos, né, as produções de pessoas negras. Então, isso para os artistas brancos não vai ser tão legal, sabe? Então, porque eles estão muito ligados à cultura, música, arte, então isso para eles vai ser, de certa forma, já é uma, uma forma
de se estruturar, né? De romper com aquela cultura branca, de tudo, sabe, do cinema branco, das músicas brancas, e isso é demais, isso fortalece muito. Então não tem como você só tirar coisa ruim, mesmo sendo uma ferramenta, né, capitalista, ainda assim, de qualquer forma, não tem como a gente fugir disso, porque nossa sociedade é capitalista. Mas, mas vai ser. Ai, até me perdi aqui de novo. Mas vai Acontece, ser. faz parte. Eu tenho motoqueiro, você tem a sua vida. Então, isso traz muita visibilidade. Isso vai se construindo. E isso me fez pensar também que quando as nossas divas pop, né, a Rihanna, a Beyoncé também eram mulheres que lá na época de 2000, 2005, né, também eram mulheres negras que pareciam com uma pele um pouco mais clara, com o cabelo mais liso, então também era uma referência pra gente de mulher negra que não era a Embranquecido. imagem. Uhum. Aquela imagem, né, que a gente espera que a gente tenha hoje em dia, que mudou muito, mudou demais. Isso é muito bom para as nossas gerações. E agora, eu como mãe, eu sempre falo pro meu filho, bebezinho, eu espero, Francisco, que quando você tiver a minha idade, as questões, né, raciais não sejam mais fortes, né? Que seja uma coisa que seja mais debatida, que a gente possa ter mais lugares, né? Que a gente possa ocupar os lugares que são nossos, né? Porque e ele tem o nariz puxado, sabe, assim, grande, e a boquinha agora eu falei assim, filho, você é lindo, e não é uma coisa que eu escutava quando eu era criança. Então a gente tem, sabe, que plantar essa semente, porque eles vão ouvir muita coisa fora de casa, e ainda mais você também, que teve contato com outras pessoas, né, que privilegiadas, mais brancas, então para você esse impacto foi muito maior porque é outra realidade. E eu também, quando eu, na periferia, né, a gente não tem muito essa coisa do racismo, porque são todas pessoas negras. Então, quando a gente sai daquele meio, a gente começa a perceber como é tudo diferente, como em outro grupo a gente vai outro ciclo social a gente vai ser alvo de algum tipo de racismo, de, de ataque, mesmo que seja sutil. É porque é uma macroestrutura, né? Então existem as manifestações muito violentas, entre elas estão assassinatos, né? Pessoas que são mortas, mas existem manifestações muito sutis, né? É uma gama, assim como o colorismo, né? Existem graus, as manifestações de opressão também acontecem em graus, né? Em nuances diferentes. E isso é também uma lógica perversa, porque fica muito difícil de identificar, né? Nomear isso como racismo, como um apagamento, que é uma coisa tão, às vezes, na brincadeira, ou era só uma sugestão de que o seu cabelo ficava mais bonito, alisado, que fica difícil da gente ter uma estratégia de enfrentamento, porque é tão leve, tão sutil, na nuance, assim, como é que a gente reage a isso, né? Sim, E eu acho que uma estratégia muito potente é o que a gente estava falando de conectar a estética com a história, né? Como é o tombamento. E acho que nisso a gente pode falar de outro movimento que a gente perguntou, que é o Afropunk. sim. Que o Afropan é mais é um festival, né? E também a gente tem o filme Afropunk, e que eles também têm essa característica futurista, pós o racismo, né? Que as pessoas juntam todos aqueles elementos fortes, africanos, aquele cabelão e os óculos e as roupas metalizadas, e aquilo é muito forte. E é muito
também é outra fase da expressão, né? São vários elementos também, né? Da moda e da africanidade, né? Eu acho que o Afropunk tem uma característica valiosa, que é a de integrar os elementos ancestrais de uma forma criativa e que dá um lugar do belo Sim, e coletivamente, né? Como toda essa vibe festival e tal, faz toda uma performance em que pessoas negras se veem. São pessoas negras produzindo para pessoas negras, criando para pessoas negras, e é uma conexão, uma construção coletiva da beleza, de se ver belo, né? Como a gente falou muitas vezes aqui da nossa história, como isso fez falta, como isso faz falta, porque falta nome, uhum, falta referência, falta saber o que é, onde a gente está, qual que é o nosso lugar, e o Afropunk trata muito disso do lugar, né? De um para o outro, uma troca em que a gente se veja. Isso faz todo sentido e marca uma diferença de posição mesmo, né? Como eu falei lá do início, desse banho de linguagem, dessa chegada nossa ao mundo como vizinho, quando isso vai se reformulando socialmente, a gente não está através de palavras afirmativas sobre quem a gente é e isso é muito potente, muito transformador, porque a gente precisa acreditar que a gente precisa transformar o nosso corpo para que ele se pareça com um padrão no qual ele não se encaixa, a gente para de perder tempo se mutilando, se sacrificando, e a gente tem mais tempo, mais energia, mais possibilidade de se conectar com os que parecem com a gente, de estudar, de entender de onde a gente veio, de entender as opressões que fazem parte do sistema, e de se emancipar disso, né? Eu acho que isso sim. é até uma estratégia de combate para essa apropriação capitalista, de pegar as lutas, né, feminista, antirracista, e usar para vender, para a lógica do lucro. Então, produto para cabelo crespo, uma base da sua cor, tem que ter mesmo, a gente quer, faz mais, mas essa não é a, a engrenagem transformadora em si. E a gente Uhum. ter essa conexão da história com o que está acontecendo faz com que a gente combata isso, que a gente possa usar desses recursos e não ser dominado por eles. E quando a Faz gente sentido? quebra, faz. E quando a gente quebra essa barreira de tentar se aproximar das pessoas brancas, a gente para de se odiar e odiar aqueles que são iguais a nós. Então, começa essa união. E unidos, nós somos mais fortes. Porque é isso que os brancos querem, né? Que nós nos viremos um contra os outros para a gente não ter o poder que a gente sabe que a gente tem. Fica todo mundo nessa corrida, né? Fato de se Sim, parecer mais com o padrão branco, ao invés de se conectar um com o outro e construir algo que faz mais sentido. sim. E isso elimina também, não elimina, mas torna menos significativa a competitividade. Uhum, Faz mais exatamente. sentido competir porque a gente está numa outra lógica, né? Numa outra estratégia. Exatamente. Bom, Gabi, então a gente está quase chegando às 7 horas. A gente pode deixar o resto desse tempo para a gente poder fazer algumas indicações de séries, de páginas, né, de mulheres negras, e séries, e filmes, e também abrir para as perguntas para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta. Beleza. É, Pode começar a fazer as suas indicações, Gabi. tá, beleza. Bom, eu tenho três indicações, porque eu sou a pessoa das muitas indicações. A primeira indicação é uma série que se chama Grownish, tem na Netflix, e eu escolhi falar dela nessa conversa porque ela tem muito esse apelo estético, é uma coisa muito visual, e a maioria dos personagens são negros, e eu gosto muito que ela é uma série sobre pessoas negras vivendo a vida delas, não é uma série sobre racismo. Eu acho muito importante que a gente construa outras narrativas, que a gente veja pessoas negras em outros lugares, é,
que não esse de sempre falando sobre o racismo, sobre as opressões, sobre o que sofre. É muito importante que a gente aborde esses temas, mas é muito importante a pessoa negra. Ver a pessoa negra vivendo a vida dela, estudando, fazendo o corre dela, fazendo estágio em revista de moda. É isso que acontece nessa série. Eu amo, e os lookinhos são tudo, e é muito legal. Então, assistam, que é muito legal. E eu acho muito legal essa questão da estética, né? Dos cabelos, das roupas, de toda essa linguagem, de toda a construção nesse sentido. A outra indicação é uma preciosidade, que é um documentário maravilhoso de uma cientista social brasileira, produtora de conteúdo, youtuber, uma mulher incrível, e o trabalho é incrível, o documentário é incrível, tanto artisticamente quanto no conteúdo em si, que fala muito sobre colorismo, sobre o que a gente falou desse lugar, que não é, que é branco demais para ser preto, preto demais para ser branco, e como que é importante a gente dar nome a isso, entender como pessoas negras, criar narrativas e possibilidades a partir disso. O documentário é da Nathalie Neri e se chama Negritudes Brasileiras, está disponível no YouTube. E a minha última indicação é a mais especial para mim, que é a página Serviço de Preta no Instagram. É Serviço de Preta tudo junto, sem o cedilha, isso é normal. É uma página criada por uma amiga minha e companheira de nome também, a Gabi. E é uma página criada a partir de um questionamento dela, que é onde estão as mulheres pretas. Quando a gente fala de estética, de profissão, a gente tem uma construção estereotipada de alguns trabalhos que a gente e outros não. E essa página surge com a ideia de divulgar que as mulheres pretas estão por toda parte, exercendo diferentes funções, diferentes trabalhos de forma brilhante. Então, sigam a página da Gabi, que chama Preta. Eu acho muito potente essa subversão da linguagem, como a maior parte das coisas que eu falei foi sobre linguagem, sobre história, sobre palavras, ressignificar esse termo preto, que é um termo racista, usado historicamente para definir um serviço mal feito. A Gabi, de uma forma muito genial, construiu a página a partir da ideia de ser um serviço bem feito, porque não existe oportunidade para que um preto faça algo mal feito. Então a gente aprendeu e as mulheres pretas estão por toda parte. São essas as minhas indicações. E as pessoas estão mandando mensagens muito fofas, eu queria agradecer. É, a Vilcessi perguntou: vocês podem recomendar algumas coisas sobre Afropunk? É, o ICES tem o filme, ele está disponível no YouTube sobre Afropunk. Você pode pesquisar que vai aparecer. É um filme de uma hora e pouquinho. Tem a Magavilhas, que é uma produtora de conteúdo brasileira também. Ela já foi em vários festivais no mundo e ela incorpora muito essa estética do Afropunk e tal, muito legal. E tem o. Ai, no Instagram. Preto é Pop, que é de divulgação de cultura preta, da estética preta. A live encerrou, deixa eu terminar aqui com a Gabi. Só falta fazer as indicações.
Só mais um pouquinho. Deixa só a Gabi entrar, daí a gente termina com as indicações. Oi. Pronto, Gabi. Menina, eu esqueci disso do tempo. Ai, Eu não socorro. sabia que tinha tempo, não. Mas, enfim, Eu, passamos dele e vamos terminar. A Unicef, vamos. ela pediu para falar de novo o nome da série que você falou. A É sua indicação. Grownish. É um nome difícil. É Grownish. Se não deu para anotar, me pergunta se eu falo de novo. E tem na Netflix. E é isso. E aí eu tava falando do Afropunk que esse ano seria no Brasil, em Salvador, né? Mas aí o coronavírus atrapalhou a nossa vida. O Diogo escreveu aqui o nome da série, ó. Uhum. Obrigada. Gomes, isso. Brownish. Quer repassar de novo as indicações, os nomes? Ah, tá, pode ser. Então, eu indiquei essa série, Brownish, que tem na Netflix, que eu escolhi ela pelo apelo estético, que é uma série muito visual, muito legal e que não tem uma narrativa especificamente sobre racismo, e eu acho isso muito importante. Tratar de outras histórias, mostrar as pessoas pretas em diferentes lugares, vivendo a vida delas. E a minha outra indicação foi o documentário Negritudes Brasileiras, que tem no YouTube, e é produzido pela Nathalie Neri, que é uma cientista social, produtora de conteúdo, que eu admiro muito, sou fã demais, e o documentário é incrível, é muito bonito, é um conteúdo intelectual muito bom e artisticamente muito bom também, muito bem construído, e que trata dessa questão do colorismo que a gente falou, sobre a importância de se reconhecer, de dar lugar para a negritude. E é isso. E a outra indicação foi a página no Instagram Serviço de Preta. É tudo junto, Serviço de Preta sem o cedilha. Que é da minha amiga Gabi, que divulga o trabalho e as histórias de mulheres pretas a partir do questionamento de onde estão as mulheres pretas, entendendo que elas estão por toda parte fazendo trabalhos incríveis. E é isso. Vale muito a pena seguir esse conteúdo, que é uma subversão da linguagem também, né? Como algo positivo, não negativo, como foi construído socialmente. Eu tenho indicação de um filme, Faça a Coisa Certa. Ele é do Spike Lee. Ele fala muito sobre essa questão racial, do preconceito, da xenofobia. Também no filme fala um pouco sobre alguns artistas que são negros, mas não são vistos como negros porque tiveram ascensão social. Ele é negro, mas ele é jogador de basquete. Ele é negro, mas ele é cantor. Então, eles estão num patamar, num nível diferente das demais pessoas. É bem interessante, eu não vou dar spoiler, mas é um filme muito bom. Ele tem um ritmo gostosinho e vale a pena, muito a pena assistir. No final tem um plot twist que é incrível. Eu vou falar isso. Então tem muito. Fala muito sobre o que a gente debateu aqui. Essa questão do colorismo também, principalmente. Também tem Cara Gente Branca, acredito que muita gente já tem ouvido falar que tem na Netflix. É uma série também que aborda muitos assuntos de questões sociais e vale muito a pena assistir. Além do colorismo, também fala dos negros que não se veem como negros, que estão
em outro grupo, enfim. A série já está na terceira temporada, né? É uma série muito gostosinha de assistir e é muito legal. São muitos assuntos que falo na série. The Get Out também é uma série da Nossa, Netflix. Ela é maravilhosa. maravilhosa. É uma série muito gostosa e passa num lugar que a questão do preconceito é muito forte, né? Porque em Nova York, a maioria da população ela é negra. E é muito bom. E as músicas é maravilhosa. Eu também acho. Eu amo. Ai, meu Deus. YouTube aqui. Bem, já passou. Acho que é isso, né? A gente respondeu as perguntas também. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vamos esperar porque tem um pouquinho de delay. É. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente pode pôr por escrito as indicações no vídeo do GTV, que tá, Sim, né? aham. Que aí fica mais fácil. Então é isso, gente. Então a gente termina hoje o nosso tema, Estética Negra. A gente vai ter mais duas lives aqui durante a semana, na quinta e na sexta. E continua acompanhando, porque esse tema são assuntos muito interessantes e que valem muito a pena a gente abordar, ainda mais do que a gente tá passando, esse momento que a gente está passando. Que o Queria debate. te agradecer, Bia. Aprendi muito com você, foi muito gostoso a nossa conversa. Eu, muito E mais que agradecer você, o Gabi. convite. Foi demais, foi Gostei demais. incrível. Gostei muito mesmo. Obrigada e obrigada a todo mundo que participou, que mandou mensagem. Fiquei muito, muito feliz. Muito obrigado, galera. É isso aí, gente. Isso aí. Tchau, tchau. Falou.